dar início então à nossa coletiva pós-jogo, o técnico Humberto Louser, para atender a imprensa aqui. Humberto, antes de tudo, gostaria que você fizesse uma análise da partida, avaliação e a importância desse ponto somado fora de casa. Boa noite a todos. Lógico que não era o resultado que desejávamos, que nós trabalhamos ao longo da semana para poder conquistar, mas a gente sabe que a competição é uma competição difícil. Jogar aqui em Ribeirão também é complicado. O Botafogo vinha de 3 bons resultados, de 2 vitórias em sequência, então com a confiança e com a moral lá em cima, e até por isso a gente teve um ajuste, né, na nossa plataforma, entrando com uma linha de 5, né, com 3 zagueiros, justamente para conter o 4-2-4 do adversário, para que a gente pudesse ter um controle de profundidade melhor e também uma abordagem nos atletas que flutuavam, né, do Botafogo, né? Então ele tem esses 4 elementos da frente, esses 4 atacantes que tem algumas movimentações sincronizadas de pé e espaço, sempre 2 tentando flutuar para ter um jogo de atração e buscar essa profundidade. Então por isso a linha de 5 a gente acreditava que ela estancaria, a gente poderia saltar sem estar desprotegido na profundidade, né, as nossas costas. Então a gente conseguiu. Por isso que a gente foi com essa ideia. É claro que no primeiro lance ali a gente acabou desajustando, ofertando ao adversário essa possibilidade. No primeiro tempo ainda teve 2, 3 episódios que a gente favoreceu o adversário a chegar e com possibilidade de fazer o gol. No intervalo a gente conseguiu corrigir, depois não corremos mais o risco ali do adversário. Tivemos possibilidades também quando tivemos a bola. Infelizmente, por algum momento ou outro ali a gente acabou errando tecnicamente, momento esse que a gente tinha gerado um desequilíbrio à defesa do adversário. A gente conseguiu entrar na segunda linha deles para poder a gente verticalizar um pouco mais o jogo, mas naqueles momentos ali a gente acabou errando em função da questão técnica, né? Mas no segundo tempo tivemos ali duas possibilidades de sair à frente num contra-ataque com o Robson, acabou escapando, e depois com o arremate dele também. Ficou um jogo muito de primeira e segunda bola, de muita disputa de centro, de campo, mas como eu falei, infelizmente a gente não conseguiu os 3 pontos, mas nós precisamos valorizar também que o importante numa competição de regularidade é você somar, e hoje a gente conseguiu pontuar fora de casa. Como eu falei, é difícil jogar aqui, e passamos mais um jogo sem sofrer gol. Então a gente vinha com esse incômodo, né? A gente passou 5 rodadas sofrendo somente um gol, nas últimas 2 acabamos sofrendo 3, algo que estava nos incomodando, mas hoje a gente conseguiu estancar essa situação de gol sofrido, e agora é trabalhar bastante ao longo da semana, potencializar os nossos atletas para que a gente possa fazer uma grande semana e dentro de casa fazer o fator casa prevalecer. Humberto, somos aqui de Ribeirão Preto, né, do canal Futebolando. Parabéns pela campanha do Sontino, pelo jogo de hoje. Em uma entrevista agora há pouco no vestiário com o presidente do Sontino, ele disse o seguinte, que o Sontino bateu na trave por 2 anos e vai continuar brigando pelo acesso. Porém, o que vale é pontuar, né? Pelo menos um ponto, né? O que vale é pontuar para tentar buscar o acesso. Sendo assim, o jogo hoje contra o Botafogo, uma equipe que está na zona de rebaixamento, próxima à zona de rebaixamento, né? Brigando para sair do sufoco ali. Você esperava um jogo tão difícil por ser um Botafogo que hoje briga para sair da zona do rebaixamento? Sim, até por isso a nossa preocupação em mudar a plataforma de jogo, né? Para poder estancar e neutralizar esses pontos ofensivos que a gente acabou de mencionar aqui do adversário, né? Esse jogo de atração, de manipulação e uma busca pela profundidade, né? O ataque às costas da linha do adversário, quando o adversário sobe e não tem essa proteção. Quase sofremos o gol no primeiro lance da partida. Como eu falei, o Botafogo vem de bons resultados, ganhou fora de casa do Cuiabá, que é uma equipe postulante ao acesso, com poderio de investimento muito alto, empatou com o Curitiba, venceu o Chapecoense. Então uma equipe que vem crescendo também nas mãos do Alan. O Alan, ele sempre monta bem as suas equipes, é uma equipe sempre bem organizada, que dificulta muito o adversário no seu jogo ofensivo. Então ele tem esse aspecto ainda de, quando eles têm a bola, de tentar machucar o adversário. Conseguimos neutralizar, principalmente no segundo tempo, não corremos nenhum risco. Lógico, o adversário vai tentando algumas oportunidades. Claro, uma situação que a gente acabou desencaixando a área ali com o cabeceio do atleta deles, que tinha acabado de entrar.
Mas, no modo geral, como o presidente comentou, é uma competição de regularidade, você precisa pontuar, e hoje a gente não conseguiu aquilo que desejávamos, mas a gente tem que valorizar esse ponto somado, porque lá na frente tenho certeza que será de fundamental importância para as nossas pretensões. Roberto, boa noite. Você falou que essa mudança na formação, principalmente olhando o Botafogo, isso é pontual ou é algo que deve seguir nos próximos jogos? E o Novo Horizontino não fez gol novamente. Contra o Amazonas acabou marcando, mas antes contra o Operário também não fez. 3 jogos, um gol marcado e hoje só 3 finalizações. O que você acha que parou de dar certo na criação de jogadas, na finalização em relação àquela boa sequência de 5 vitórias consecutivas? Bora lá. Quanto à plataforma de jogo, pontual, como eu já falei em outras oportunidades, a competição longa como é a Série B, você jogar exclusivamente de uma única maneira, seja para defender ou para atacar, você vai ser presa fácil. Então, a gente tem características individuais no nosso elenco, de cada atleta, que nos permite jogar com várias formações. Então, por isso, hoje a gente entendia que era preciso, para conter esses 4 atacantes do adversário, uma estrutura com linha de 5. Por isso, treinamos, escolhemos essa ideia e ela surtiu efeito. Ela nos ajudou, a gente teve possibilidade de vencer a partida, no lance do Robson ali também. E o que nos dificultou na partida de hoje, para a gente aumentar esse número de finalizações, foi justamente no momento que a gente conseguiu romper a primeira barreira do adversário, a gente acabou errando tecnicamente, né? O campo um pouco mais vivo também, isso dificulta, mas eu não vou atribuir ao nosso erro técnico na questão do campo, por mais que a gente saiba que isso prejudica. E, ao meu ver, o que tem nos dificultado a ter um volume maior, um número maior de gols, que essa equipe já foi a equipe positiva, né? A melhor equipe em gols. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar para buscar essa marca novamente. A gente ficou por 1 ou 2 rodadas sendo a equipe com o maior número de gols feitos. Então, a gente tem trabalhado bastante esse aspecto ofensivo, tenho certeza que vai voltar esse índice novamente. Então, é continuar trabalhando, dar tranquilidade para os atletas, principalmente para esses momentos capitais que você precisa ter esse refino do penúltimo passo para deixar o companheiro em uma condição melhor, para a gente aumentar esse número de finalizações no alvo, é claro, para que a gente possa também ter a eficácia, né? Não adianta a gente ter volume como a gente já teve em outros jogos, a gente teve mais de 15 finalizações, mais de 90 entradas no último terço do adversário, mas a gente não foi eficaz. Então é em cima disso que a gente tem trabalhado, e é o processo. O processo ele demanda um pouco mais de tempo, mais de atenção, mas os nossos torcedores podem ficar tranquilos que a gente tem trabalhado incessantemente esse aspecto, assim como outros também que a gente acredita que será preciso para a gente poder bater e atingir o nosso objetivo. Então, a gente tem trabalhado, a expectativa é que a gente possa já, contra o América, já dar uma resposta e voltar a ser aquela equipe insinuante que tinha um volume ofensivo maior, um número de finalizações maior, mas não esbarrava na eficácia. Então, vamos trabalhar e eu tenho certeza que no próximo jogo daremos essa resposta. Loser, boa noite. Sou Felipe aqui de Ribeirão Preto, da Cauê Digital. Você tem enfatizado nas suas respostas que o importante é somar pontos. Porém, o Novo Horizontino vem de 3 jogos sem vencer contra 3 times que estão na parte de baixo da tabela. Isso já está te gerando um sinal de alerta, um sinal de incômodo, e o que fazer para tentar alterar e mudar contra o América, que também está no lado de baixo da tabela? Olha, o América é uma equipe que é postulante ao acesso, veio da Série A, uma equipe que sempre está dentro da A, fazendo boas competições, boas campanhas, um clube muito bem estruturado, um time, uma equipe muito bem formada e muito bem organizada pelo Anderson. E é uma equipe que vai lutar até o fim, assim como nós. Lógico que nos incomoda, a gente teve possibilidade de ter uma gordura maior e acabamos, principalmente no jogo dentro de casa contra o Amazonas, concordo contigo, né? O Amazonas, o primeiro objetivo deles não é o acesso, é uma competição de permanência, e acabamos esbarrando muito no nosso início de jogo, né? Acabamos ofertando isso ao adversário, buscamos o empate, tentamos de todas as maneiras sair com o resultado de vitória, mas acabamos esbarrando na nossa ansiedade e na nossa eficácia. Quanto ao jogo do Operário,
A gente vinha de 5 resultados de vitórias. É claro que quanto mais você vai vencendo, mais os adversários vão te estudando. Quando você chega dentro do G4, você começa a ser alvo, então as equipes vão te estudar ainda mais. Por isso que a gente se estuda muito, para poder entender aquilo que a gente tem sido falho, para que não oferte ao adversário essas possibilidades de nos vencer. Mas eu atribuo o resultado contra o Operário ao comportamento. Disse isso naquela oportunidade. A gente foi muito abaixo do nosso potencial, por isso nós sofremos aquele revés. Já contra o Amazonas foi um lance pontual, uma situação capital, que a gente acabou ofertando ao adversário este gol, e dentro da própria partida a gente tivemos dificuldade nessa situação que a gente já sabia que o adversário ia utilizar desse artifício, né, que era essa primeira bola, a busca da segunda para verticalizar o jogo. E não conseguimos ter êxito, perdemos muitos duelos, mas no modo geral nós tivemos um comportamento muito melhor do que o Operário, tentamos de todas as maneiras, mas não conseguimos o gol que nos trouxesse a vitória. Se a vitória tivesse ocorrido lá, estaria tudo na sua normalidade. O que pesa mais é justamente esses 2 pontos que nós deixamos escapar diante do Amazonas, mas fizemos grandes vitórias também contra outros adversários, e a Série B ela é dessa maneira, é uma competição de regularidade. Dificilmente na Série A o último colocado vencerá o líder, na Série B isso acontece, então mostra que você tem que estar sempre se preparando muito bem, se conhecendo muito bem, e tem que estar com um nível de concentração elevadíssimo para todas as jornadas que você terá pela frente. Então isso a gente tem trabalhado, esse aspecto mental também, para que a gente possa ser forte em todas as batalhas, independente da pontuação do adversário que a gente vai enfrentar. O que será determinante para a gente vencer não é a pontuação do nosso oponente, e sim aquilo que a gente vai empregar no momento do jogo, aquilo que a gente vai empregar na nossa sessão diária de trabalhos, de preparação, de estratégia, e principalmente o comportamento no dia do jogo. Então a gente tem trabalhado, outros atletas estão vindo agora também do departamento médico para aumentar ainda as nossas possibilidades de variação. Então a equipe vai se fortalecendo. Hoje já teve a oportunidade do Robson entrar, a gente tinha o Donato no banco de reserva, o Trocantins entrando como titular, o Ayrton tendo mais um pouco de minutos. Então a gente vai incorporando esse elenco para que a gente possa se fortalecer nesse momento capital de virada de turno, para que a gente possa romper essa barreira de 30 pontos, que é o nosso principal objetivo nesse primeiro momento. Então vamos trabalhar bastante, viver essa semana, canalizar nossa energia para fazer um grande jogo contra o América, como eu falei, que é postulante e acesso, para que a gente possa continuar dentro do G4, que é o nosso objetivo.